Fisiologia da videira. Objetivo. Nessa apresentação, descreveremos os ciclos anuais da videira, vegetativo e reprodutivo. A videira, em sua região de origem, apresenta dormência, que é uma característica das plantas de origem de clima temperado. Naturalmente, essas plantas brotam e florescem na primavera, desenvolvem-se durante essa estação e produzem frutos e sementes no verão. Ciclos anuais da videira. Como planta perene, a videira apresenta uma sucessão de ciclos anuais, vegetativo e reprodutivo, que são interdependentes. Os ciclos vegetativo e reprodutivo competem pela utilização das seivas brutas e elaboradas, que irão influenciar da quantidade e qualidade da colheita do ciclo considerado, assim como na vegetação e colheita do ciclo seguinte. O ciclo vegetativo. O ciclo vegetativo anual da videira apresenta 4 fases: mobilização de reservas, crescimento, acúmulo de reservas e repouso vegetativo ou dormência. Descreveremos as fases desse ciclo da forma como ele ocorre em climas mais frios, temperados e subtropicais. Então, aqui nós temos os ciclos. É a dormência, que é o estado de repouso. Assim que sai da dormência, inicia-se a mobilização de reservas. Com a brotação, inicia-se o crescimento, passa pelo florescimento, e o crescimento termina no início do amadurecimento das uvas. Daí começa acúmulo de reservas. Depois passa pela colheita e termina com a queda das folhas, que ela entra em dormência novamente. Então, nós vamos partir de uma muda, de uma planta de videira que está saindo da dormência, que vai iniciar a mobilização das reservas. Satisfeitas as necessidades de frio e com as temperaturas aumentando, as plantas saem da dormência e iniciam a mobilização das reservas. As substâncias de reservas, através de atividade enzimática, tornam-se solúveis, que é o choro da videira. Imobilizam-se para nutrir as pontas de crescimento, as gemas. Nessa fase, inicialmente ocorre crescimento das raízes e logo em seguida a brotação das gemas. Então essa fase dura desde o fim da dormência até o início da brotação. E aqui estão as características. Não há um estádio fenológico que fala, ela está em mobilização de reservas. Mas podando a videira, ela solta a seiva elaborada, que parece uma lágrima, por isso que é o choro da videira. Esse aspecto úmido na planta. Fase de crescimento. Essa fase inicia com a brotação e termina com o início do amadurecimento dos frutos, que é a mudança da coloração das uvas. Vamos acompanhar o desenvolvimento da planta a partir de uma gema fértil. Então, aqui nós temos uma gema fértil, nós vamos podar e acompanhar o seu desenvolvimento. Então, ela inicia a brotação, vai ter um crescimento rápido aqui dos ramos, nessa primeira fase. Ela vai se desenvolvendo e formando todas as partes do ramo, todas as estruturas. No início do desenvolvimento, o dreno principal são os ramos, que apresentam altas taxas de crescimento. O desenvolvimento dos ramos, gemas, folhas e racimos deve-se basicamente às reservas mobilizadas dos ramos e das raízes. Então, de início, como a planta não tem folha, ela vai formando através da reserva, vai crescendo o ramo, vai se formando. Vão se abrindo as folhas, essas folhas ainda têm, embora façam fotossíntese, mas ainda a eficiência fotossintética é baixa, e ela vai se desenvolvendo. Elas são drenos ainda, porque elas consomem mais do que produzem. Vão se desenvolvendo, vão formando, vão abrindo novas folhas, os racimos também vão se desenvolvendo, e a planta ainda não possui folhas nessa fase aí com eficiência fotossintética positiva. As folhas, quando pequenas, apresentam eficiência fotossintética negativa, logo são drenos. As folhas atingem sua eficiência fotossintética máxima cerca de 30 dias após a sua abertura. Então, elas continuam se desenvolvendo, já vão tomando uma outra coloração, até que elas atingem o máximo do seu tamanho.
Quando o ramo atinge um número suficiente de folhas com alta eficiência fotossintética, ocorre o florescimento. Pode-se considerar que da brotação até o florescimento é o período de maior consumo de reservas das videiras. Então, até aqui foi um período grande de consumo e agora ela vai passar a fazer a fotossíntese, vai se desenvolver com a fotossíntese das folhas. Então, nessa fase aqui ocorre o florescimento. Após o florescimento ou floração, são os órgãos verdes, principalmente as folhas, que, através da fotossíntese, proporcionam as seivas elaboradas, suficientes para o desenvolvimento da videira. Elas têm um intenso metabolismo. É chamada de fase de autossuficiência. Durante esse período, a taxa de crescimento dos ramos diminui e os frutos passam a ser o dreno principal. Então, aqui, esses frutos começam a desenvolver. Os frutos, nesse período, desenvolvem-se por multiplicação celular. É o denominado crescimento herbáceo. É uma fase de intensa atividade fotossintética. Então, o crescimento dos frutos se dá por multiplicação celular e até ela atingir esse ponto em que ela vai amadurecer. Para você ter uma ideia, para a uva Niagara, da inflorescência até chegar nesse ponto, leva uns 60 dias. Então, aqui está desenvolvendo, ainda em desenvolvimento, e ela está em franca atividade. Por essa razão, é a fase em que as plantas necessitam de maiores quantidades de águas e nutrientes. A transição da fase de crescimento para a fase de acúmulo de reservas pode ser percebida quando inicia a lignificação dos ramos e ocorre o início do amadurecimento dos frutos. Então, elas vão se desenvolvendo, os ramos também, e começa a lignificar os ramos. Então, os frutos atingem o máximo de crescimento por multiplicação celular e os frutos começam a amadurecer, inicia o processo de maturação, que ocorre uma mudança de coloração. Para uvas de cor, ela vai se tornando mais avermelhada. Nesse ponto, as gemas já estão prontas e os ramos continuam se lignificando. Os frutos estão no início do amadurecimento. Então, vai ocorrer uma mudança de fase, que é o acúmulo de reservas. Nesse período, o dreno principal dos fotoassimilados ainda são os frutos. Só que o crescimento dos frutos agora ocorre por expansão celular. É a fase fundamental na determinação da qualidade dos frutos. Nesse período, os ramos praticamente não crescem. Então, aqui está o início de maturação. Para vinho tinto seco, as condições do ambiente devem ser de tempo seco, com muita radiação solar, temperaturas em torno de 25 graus durante o dia e temperaturas amenas durante a noite, ou seja, com boa amplitude térmica. Essas condições permitem que o amadurecimento dos frutos ocorra de modo favorável. Assim, acontece um equilíbrio entre os açúcares e a acidez, e a elaboração dos pigmentos necessários para obter-se uvas de ótima qualidade. É evidente que essas condições devem estar associadas a outros fatores, como a cultivar, nutrição equilibrada e também a limitação de frutos, de produção de frutos. Porém, esses fatores podem ser controlados pelos produtores. O clima não. Quando tudo isso acontece de um modo favorável, nós vamos ter uma safra especial. Então, nós teremos assim uvas para produzir vinhos de boa qualidade. Já para uvas de mesa, a turgidez das bagas é interessante, por essa razão é feita a irrigação antes da colheita. Então, aqui nós já temos os frutos para a mesa, então já pode ser irrigado para ele ter uma turgidez melhor, né? Um aspecto melhor. Aqui frutos de boa qualidade também. Após a colheita dos frutos, o dreno principal passa a ser a raiz, o que ocasiona um período de crescimento das mesmas. A videira continua acumulando as substâncias fotossintetizadas e também inibidores de crescimento. A dormência não é um mecanismo rapidamente adquirido pelas plantas, mas um processo de desenvolvimento progressivo que tem início logo após a formação das gemas, o que provoca um gradiente decrescente de dormência, da base para o ápice do ramo. Então, aqui nós temos
uma planta que está na fase de acúmulo de reservas, e essas gemas que estão formadas aqui, as da base, contêm muito mais inibidores de crescimento, porque essas folhas são mais velhas, elas produzem mais inibidores de crescimento. Então, se nós deixarmos, após a dormência, essa planta brotar naturalmente, vai brotar as pontas, por a questão lá da dominância apical. Tem menos inibidores de crescimento aqui nas pontas. E as plantas continuam, né, na fase de acúmulo de reserva, fazendo fotossíntese e acumulando as reservas nas plantas. Está retornando aquilo que a planta gastou. Dormência. No período final de acúmulo de reservas, as folhas maduras mais velhas, além de sintetizar os fotoassimilados, passam também a sintetizar maior quantidade de inibidores de crescimento, que se deslocam para as partes das plantas. Quando começa a decrescer, notadamente, a temperatura e o fotoperíodo, que ocorre no fim do verão e início do outono, a atividade da videira cai e ocorre a queda das folhas. Então, começa a haver senescência das folhas, elas vão cair e a planta vai entrar em dormência. Isso é devido principalmente ao acúmulo de ácido abscísico, o que provoca o estado de dormência na planta. Nesse estado, as plantas ficam mais desidratadas, as células têm maiores concentrações de açúcares e aminoácidos, que podem funcionar como anticongelantes, isto é, fazem baixar o ponto de congelação dos conteúdos celulares. Essas alterações, assim como a desidratação, evitam ou minimizam os efeitos das baixas temperaturas. Portanto, dormência corresponde à baixa atividade da planta e dura desde a queda das folhas até um pouco antes de aparecer o choro. Agora nós vamos passar ao ciclo reprodutivo. A fisiologia da diferenciação de gemas frutíferas é insuficientemente conhecida para que se possa explicar todas as diferenças da frutificação existente entre as variedades. As fases do ciclo reprodutivo são indução floral, diferenciação floral, desenvolvimento das flores, micro e megasporogênese, e a formação da semente. Indução floral é a alteração fisiológica que ocorre nos meristemas. Ao iniciar-se a formação das gemas compostas nas axilas das folhas, são todas idênticas e sem primórdios de inflorescência, ou seja, são gemas de início vegetativas. Não se sabe com certeza o momento em que ocorre a indução floral. Existem indicações de que a indução para a formação de racimos ocorre nas primeiras semanas depois que um nó se separa de um ápice. Ou seja, nas primeiras semanas que esse nó se separa do ápice, esta gema que está na axila das folhas, ela sofre indução floral, provavelmente, segundo a teoria. Fatores que estão relacionados à indução floral. Nem todas as gemas do ramo sofrem diferenciação floral. A posição e formação dessas gemas são afetadas pelos fatores genéticos, que são as características das cultivares, elementos climáticos, luz. Esse ramo tem que receber luz solar direta ou indiretamente. As temperaturas ideais são acima de 25 graus, até 35. E os fatores fisiológicos, a nutrição dos ramos e os níveis hormonais da planta. Bom, diferenciação floral. Mudança no meristema de vegetativo para reprodutivo. A existência real do início de um primórdio de cacho numa gema que sofreu indução floral é detectável através de microscópio, geralmente cerca da época do florescimento. Então, nessa época que está florescendo, provavelmente aqui já dê para aparecer, se essa gema estiver em diferenciação, os primórdios de cacho. Aqui começa a diferenciação. Vamos colocar como um ponto inicial, tá? Diferenciação. A partir desse estágio fenológico, o primórdio de cacho continua seu desenvolvimento em tamanho e complexidade por 8 a 12 semanas.
Nesse período em que os ramos e gemas, né, completam seus desenvolvimentos, ou seja, estão lignificados, o número total de flores potenciais, assim como os primórdios de pétalas e sépalas, já estão determinados. Então, quando chega nesse ponto de início de maturação dos frutos, estas gemas aqui já estão completas, elas já podem estar diferenciadas. Então, se nós levarmos para uma lupa, levar no laboratório, para uma lupa de 70% de aumento, e tirarmos as escamas, nós vamos poder ver se já existe as inflorescências. Essa inflorescência é o ápice de um membro do simpódio, ou seja, se ela sofre diferenciação, vai se tornar uma inflorescência, um racimo. Se ela não sofrer, aqui formaria uma gavinha. Isso significa que os membros do simpódio, cujos ápices transformaram-se em inflorescência, já estão determinados. Essa diferenciação ocorre, em média, em 2 membros do simpódio, mas pode ocorrer em mais. Nesta fase, as gemas têm a faculdade potencial de desenvolver-se e brotar, porém permanecem latentes e entram em dormência logo após a queda das folhas. As gemas permanecem dormentes sem sofrer modificações profundas. Então, essa gema, aqui ainda tem o psilo da folha. Se nós formos lá, podarmos e forçar, ela pode brotar e trazer a inflorescência. Então, ela entra em dormência e no próximo ano, aquela gema vai brotar para completar o ciclo reprodutivo. Desenvolvimento das flores. Uma vez recuperada sua faculdade em brotar, as gemas completam o desenvolvimento floral, ocorrendo respectivamente a microsporogênese e megasporogênese. Daí a floração, polinização e fertilização. Ou seja, repete o ciclo em uma outra estação. Então, aqui, nesse desenvolvimento, aqui está ocorrendo a macro e microsporogênese, ou seja, formação dos gametas masculinos e femininos. Enquanto isso, está havendo aqui a indução floral nessas gemas que estão nas axilas das folhas. Ou seja, o ciclo reprodutivo, as fases do ciclo reprodutivo se sobrepõem. Então, ele se desenvolve, ocorre a formação dos gametas, a polinização, a fecundação, a fertilização e o desenvolvimento dos frutos, que vai ser, e ao mesmo tempo a formação das sementes. Após a fertilização e a formação do zigoto, inicia-se a embriogênese e culmina com a formação completa das sementes, frutos maduros. Pode-se verificar que as fases do ciclo reprodutivo, indução e diferenciação floral, acontecem em uma estação de crescimento, e o desenvolvimento das flores e formação das sementes no ciclo seguinte. Isso ocasiona a sobreposição dessas fases em uma estação. Resumo da aula. Então, nós estamos aqui. Vamos falar do ciclo e da quantidade de reserva. Isso aqui, logicamente, é teórico, mas o produtor ele sai com as plantas em um nível de reserva. Quando ele poda, ele faz a poda aqui na mobilização de reservas, essas reservas se deslocam para fazer o crescimento dos ramos, que vai bastante até o florescimento. Quando chega no florescimento, as reservas estão baixas. Então, aqui, ela vai se desenvolver pela fotossíntese, pela autossuficiência da fotossíntese. As folhas já estão maduras. Chegando no início do amadurecimento, começa o acúmulo de reserva. Então, vão se retornando as reservas que foram utilizadas para todo esse crescimento. Então, ele volta à reserva, ocorre a colheita, a planta continua acumulando reservas até chegar no nível inicial. Esse seria o ideal do produtor, para ele manter todos os anos uma boa produtividade e retornar com a planta em condições desenvolver. Por isso que é importante, logo após a colheita, manter as folhas para que a planta faça a fotossíntese e acumule as reservas necessárias para o próximo ciclo. Perfeito? Só para vocês terem uma ideia, se fosse uma uva Niagara,
e nós podássemos aqui no dia 15 de agosto, vamos supor, na mobilização de reserva, 15 dias depois, ela brotaria. 30 dias depois, ocorreria o florescimento, 45 dias. 60 dias depois, ela teria o início do amadurecimento dos frutos. Já deu 105 dias. E mais uns 30 dias depois, a colheita, que daria, em média, 135 dias. Então, se nós começássemos no dia 15 de agosto, terminaríamos no dia 31 de dezembro, no Réveillon. Tá? Depois a planta entra, continua no acúmulo de reservas, até o dia 1º de abril, que ela começaria a derrubar as folhas para entrar em dormência. Vamos ver todas as fases que nós passamos. A fase de mobilização de reservas. O que acontece na fase de mobilização de reservas? O nível de reserva está alto, ocorre a solubilização das reservas e o crescimento de raízes. Fase de crescimento, do período da brotação ao florescimento. No ciclo vegetativo, o dreno principal são os ramos, com alta taxa de crescimento, alto consumo de reservas. No ciclo reprodutivo, está havendo o desenvolvimento das flores, micro e macrosporogênese, e a indução floral das gemas, né, para o próximo ciclo, para a formação das gemas férteis para o próximo ciclo. Fase de crescimento ainda, do florescimento ao início do amadurecimento dos frutos. Fase de maior competição intraplanta. Então, no ciclo vegetativo, o dreno principal são os frutos, o crescimento é por multiplicação celular, né, a fase herbácea, os ramos diminuem as taxas de crescimento, o nível de reservas é baixo e a fase é de autossuficiência. No ciclo reprodutivo é formação das sementes, embriogênese e diferenciação floral. Então, você veja que a competição, por isso que nós falamos que um ciclo depende do outro. E você está produzindo, a planta está na fase de produção e na fase de formação para o próximo ano. Ela está se preparando para a produção do próximo ano. Então, essa fase aqui é uma competição muito grande dentro das plantas. Por isso que é uma fase que ela não pode faltar umidade, não pode faltar nutrientes para a planta. Fase de acúmulo de reserva, do início do amadurecimento dos frutos até a colheita. No ciclo vegetativo, o dreno principal são os frutos, que é o crescimento por hiperplasia, expansão celular. Os ramos praticamente paralisam o crescimento e o nível de reservas aumenta nos ramos e raízes. No ciclo reprodutivo, sem significativas modificações. A gema fica lá dormente, parada, latente, né? E o período da colheita, a queda das folhas. No ciclo vegetativo, os drenos principais são ramos e principalmente raízes. Ocorre o crescimento de raízes, logo após a colheita. O nível de reservas atinge o máximo antes da queda das folhas. No ciclo reprodutivo, também sem significativas modificações. Antes de terminar, nós vamos fazer um comentário sobre as considerações finais sobre a posição das gemas férteis em diferentes cultivares de videira. Então, nós vamos utilizar aqui a uva Niagara, que tem gemas férteis a partir da base dos ramos, enquanto a Itália tende a tê-las a partir do 6º nó, dependendo das condições do ambiente. Então, nós temos aqui uma uva Niagara. Brotou, está crescendo, está produzindo, depois ela vai entrar em dormência, o ramo vai ficar lignificado. No próximo ano, aonde que nós vamos podar? Se ela tem as gemas férteis aqui na base, nós vamos fazer a chamada poda curta. Vamos podar aqui para que se desenvolva esse ramo. Então, olha, ela já está lignificando, no estado mais lignificado, veja a gema já bem adiantada. Nós vamos podar aqui. Se alguma gema aqui da base brotar, que traga bastante fruto, escolhemos ela, mas se não, essa gema aqui brota e vai produzir, com certeza. Então, olha, vai acontecer isso no próximo, aqui foi podado, agora nasceu aqui. Foi podado aqui. Aonde que nós vamos podar o ano que vem? Aqui e aqui. Se sair gemas aqui da base, que são férteis também, escolhe ela, senão vai formando esses esporões, por isso que se chama poda do cordão esporonado. E aqui nós temos a uva Itália, aqui na região de São Miguel Arcanjo. Aqui essas gemas férteis, elas com 6ª, 7ª gema,
já formam gemas férteis na videira Itália. Se fosse no Nordeste, teria que podar com 10 gemas. Lá, as gemas férteis são mais longas, as podas são mais longas. Então, aqui, depois nos ramos que produziram na estação anterior, nós podamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poda aqui. Tá legal? Obrigado, deixe seu comentário ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para aulafruticultura@gmail.com.